Meu nome é Daniel, tenho 41 anos e pensei que já tinha visto todo tipo de drama familiar, coisas que a vida poderia me reservar. Divórcios, famílias postiças, disputas de custódia, o que você imaginar. Mas nada me preparou para o casamento que se transformou em um silêncio calculado desastre. Um desastre que eu não causei, mas em que entrei direto e eventualmente me afastei, segurando as mãos dos meus filhos como se eu os estivesse resgatando de um incêndio. Na manhã do casamento, eu ainda estava me sentindo orgulhoso. Eu tinha pago por tudo: o local, o serviço de catering, o fotógrafo, até mesmo os arranjos florais que minha madrasta insistiu que precisavam de um toque de luxo. Era para minha meia-irmã Eva. Ela tinha 30 anos, o tipo de mulher que se considera incompreendida, mas que trata os garçons como se fossem invisíveis. Mesmo assim, ela era enteada do meu pai. E quando ele faleceu 3 anos atrás, eu prometi a ele que manteria a família reunida. É por isso que eu disse sim, quando a mãe, tecnicamente minha madrasta, Carol, veio até mim há 6 meses e perguntou se eu ajudaria a realizar o casamento dos sonhos da Ava. Naquele momento, não parecia uma armadilha. Carol estava chorando, dizendo que Ava tinha passado por tanta coisa e que este era seu novo começo. Seu noivo, Mark, parecia um cara decente, quieto, respeitoso, talvez um pouco estranho, mas educado. Então eu concordei. Eu até disse para a Carol: não se preocupe em me pagar de volta, vamos apenas fazer com que a Ava esteja feliz. Eu pensei que fosse uma boa ação, família ajudando família. Acontece que era como alimentar um lobo e esperar gratidão. Tudo estava bem até a semana anterior ao casamento. Foi aí que Ava começou a agir como se tivesse direito a tudo, na falta de uma palavra melhor. Eu recebia mensagens como: Daniel, eu acho que nós deveríamos trocar a seleção de vinhos. A família de Mark prefere importado. Ou: podemos alterar a disposição dos assentos? Eu não quero seus filhos na área da frente. Eles podem fazer barulho durante os votos. Essa foi certeira. Meus filhos, Lucy e Evan, são 8 e 6, bem comportados, tímidos e o tipo de crianças que sussurram em bibliotecas. Mesmo assim, deixei para lá. Eu pensei que o estresse do casamento afeta a todos de forma estranha. Mas aí veio o jantar de ensaio. Era para ser um pequeno evento. Nada de especial, apenas a família se reunindo antes do grande dia. Ava chegou atrasada, vestida como se estivesse caminhando pelo tapete vermelho, e nem olhou para mim quando ela entrou. Carol a seguiu, todos sorrindo, fingindo que nada estava errado. No meio do jantar, Ava deu um tapinha no próprio copo com uma colher e disse: eu só gostaria de agradecer a todos que ajudaram a tornar isso possível, especialmente para a mãe e a família de Mark, que tem sido tão solidária. Então ela parou. Nenhuma menção a mim. Nenhuma menção de quem realmente pagou por isso. Mark parecia desconfortável, mas não disse nada. Nem eu. Eu não ia exigir crédito como uma criança, mas a omissão doeu. Minha esposa, Emily, inclinou-se e sussurrou: está tudo bem. Deixe-a ter o momento dela. Eu assenti, mas mais tarde naquela noite no carro, eu disse: você não acha que pagar por tudo mereceria um agradecimento? Emily apenas suspirou. Algumas pessoas só veem o que querem ver, então chegou o dia do casamento. Chegamos cedo ao local. Era um antigo vinhedo, belo e extenso, com a luz do sol atravessando as árvores. Lembro de segurar a mão de Lucy enquanto caminhávamos em direção à entrada, o som de risadas distantes ecoando da suíte da noiva. Mas quando chegamos ao portão, notei algo estranho. Uma placa colada com fita adesiva na entrada. Letras grandes e em negrito: não deixe essas crianças entrarem. Embaixo estavam fotos impressas dos meus filhos. Reais fotos. Eu paralisei. Por um momento pensei que foi uma pegadinha. Talvez alguma brincadeira de mau gosto. Mas aí o guarda de segurança, um cara de terno preto impecável, deu um passo à frente e disse: desculpe, senhor, a noiva deu instruções rigorosas. Eu pisquei para ele. Instruções para proibir crianças? Ele acenou com a cabeça sem jeito. Só aquelas crianças. Emily ficou boquiaberta. O quê? Ele olhou genuinamente desconfortável. Senhor, eu não quero confusão. Só sigo ordens. Olhei fixamente para as fotos novamente. Elas eram claramente tiradas do meu Facebook. Lucy em sua fantasia de Halloween. Evan no parque. Meu estômago revirou. Alguém tinha saído do seu jeito de tornar isso pessoal. Deixe-me falar com a Eva, eu disse com a minha voz tremendo. O guarda hesitou, então ligou para alguém em seu fone de ouvido. Depois de alguns segundos, Carol apareceu. Ela parecia perturbada, segurando uma taça de champanhe. O cabelo dela preso tão apertado que eu quase conseguia ouvir o murmúrio do riacho. Daniel, ela disse naquele tom açucarado e performático que ela usava sempre que estava prestes a dizer algo horrível. Por favor, não faça uma cena. Ava só quer uma cerimônia sem filhos. É a noite dela. Eu fiquei olhando fixamente para ela.
Então por que ela não disse isso desde o início? Por que proibir especificamente meus filhos? Ela suspirou, evitando meu olhar. Eles simplesmente distrairiam as pessoas. Você sabe como Evan se mexe inquieto às vezes. Ava está nervosa com relação a tudo estar perfeito. Por favor, entenda. A voz de Emily estava trêmula agora. Você poderia ter nos avisado antes. Dirigi por 1 hora até aqui. Carol deu de ombros impotente. Você está exagerando. A palavra reagindo exageradamente despertou algo em mim. Clique. Eu não gritei. Eu não discuti. Eu acabei de olhar para meus filhos e depois para minha esposa e disse baixinho: Vamos. Nós nos viramos, demos a volta e voltamos caminhando para o carro. Não houve cena, sem gritos, apenas o som de cascalho rangendo sob nossos pés. Evan perguntou: Pai, fizemos alguma coisa errada? E meu coração quase se partiu. Não, amigo, eu disse. Você não fez nada de errado. Emily permaneceu em silêncio durante toda a viagem de volta para casa, segurando a mão de Lucy. Eu podia sentir o peso disso, a humilhação, a incredulidade. Uma parte de mim queria ligar para Ava naquele exato momento para exigir uma explicação. Mas outra parte de mim, a parte mais fria e silenciosa, disse: Não, vamos ver como isso se desenrola. 2 horas depois, eu estava sentado à mesa da nossa cozinha, mexendo meu café em silêncio quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu quase ignorei, mas algo me disse para atender. Daniel, disse uma voz grave. Isto é Richard, o pai de Mark. Eu não sabia o que dizer. Ah, sim. Ele suspirou profundamente e desapontado. Não sei como vou te dizer isso, mas o casamento está cancelado. Meu filho acabou de sair. Ele disse: Sua meia-irmã passou dos limites. Minha colher congelou no meio. O que você quer dizer com cruzou uma linha? Houve uma pausa. Ele descobriu sobre a placa e as fotos do Facebook. Aparentemente, Ava pensou que seria engraçado para ilustrar um ponto sobre não convidados. Meu filho não achou graça. Por um momento, eu simplesmente fiquei sentado ali, incapaz de processá-lo. O casamento que eu paguei, aquele que expulsou meus filhos, foi cancelado. E foi quando a batida aconteceu na porta. Eu não me mexi. Apenas continuei mexendo meu café, o som da colher batendo na xícara, de forma constante e calma. Emily olhou em direção ao corredor. Daniel, ela sussurrou. Você acha que é? Dei um leve sorriso. Vamos descobrir. E quando abri a porta, parada ali, maquiagem borrada, cabelo arruinado, vestido amassado, era a própria Ava. Ela não disse uma palavra a princípio. Apenas ficou ali tremendo, com os olhos vermelhos e furiosa. Daniel, ela sibilou. O que você disse ao pai de Mark? E é onde as coisas começaram a desmoronar mais rapidamente do que eu poderia ter imaginado. Eu fiquei na porta, caneca de café em uma das mãos, Ava na minha frente, parecendo que seu mundo inteiro havia entrado em colapso. Seus olhos estavam vermelhos. O rímel dela borrou como se alguém tivesse arrastado um pincel pelas bochechas dela. E ela estava agarrando as laterais do seu vestido como se estivesse se agarrando ao último resquício de dignidade que lhe restava. Ava, eu disse lentamente. Eu não disse nada para o pai de Mark. Ele me ligou. Ela piscou, confusa. Ele disse que você contou a ele sobre o sinal, sobre as fotos. É por isso que Mark cancelou o casamento. Eu levantei uma sobrancelha. Você quer dizer o sinal que você fez? Ou aquele que você gravou na entrada com fotos dos meus filhos que você tirou do Facebook? Seu lábio tremeu. Não era supostamente para ser um grande acontecimento, Daniel. Era uma piada. Perguntei baixinho. Ela hesitou, olhando para baixo. Mas como uma mensagem. Você sempre age como se fosse o perfeito. Aquele que contém tudo juntos. Eu só queria te mostrar que você não controla tudo. Que você não pode simplesmente distribuir dinheiro e esperar que as pessoas te adorem por isso. Eu deixei escapar uma respiração que saiu em algum lugar entre incredulidade e uma risada. Você acha que eu queria que alguém me adorasse? Ava, eu paguei pelo seu casamento porque sua mãe me implorou. Eu estava tentando fazer a coisa certa. Ela cruzou os braços. E agora você estragou tudo. Mark sumiu. Todo mundo está fofocando e a mãe está perdendo a cabeça. Estão dizendo que eu humilhei crianças. Meu próprio sobrinho postiço e sobrinha. Você percebe como isso me faz parecer? Foi a primeira vez que me mostrou a profundidade de seu delírio. Isso não foi constrangimento porque ela percebeu que estava errada. Foi fúria porque a imagem dela ficou rachada. Emily apareceu atrás de mim, segurando Lucy no colo. Você se humilhou, Ava, ela disse bruscamente. Não fizemos nada para você. Os olhos de Ava se voltaram para Emily, então para mim. Preciso que você resolva isso. Eu pisquei. Com licença, você precisa dizer ao pai de Mark que tudo aquilo era um mal-entendido. Digamos que você reagiu de forma exagerada ou eu reagi exageradamente. Não. Minha voz saiu monótona, calmo, mas definitivo. Não estou acobertando você. Ela me encarou, atônita. Daniel, por favor. Por favor. Você sabe o que Evan disse no carro?
Eu o interrompi. Ele perguntou se ele fez algo ruim. Ele tem 6 anos. Ele pensou que estava sendo punido. Você fez isso com ele. Você fez uma criança inocente se sentir indesejada em um evento que eu paguei. O rosto dela se contraiu por meio segundo, e por um momento pensei que ela realmente pudesse pedir desculpas. Mas em vez disso, ela murmurou: "Você sempre faz tudo girar em torno de você." Emily soltou uma risada amarga. "Nossa, irreal." Ava endireitou-se, enxugando o rosto bruscamente com a mão. "Você vai se arrepender disso." Ela cuspiu as palavras. "Mamãe já está furiosa. Ela disse que está vindo." "Diga a ela para trazer o recibo," eu disse, fechando a porta. Eu pensei que isso iria ser o fim disso, mas eu deveria ter sabido melhor. Carol não desce silenciosamente. Meia hora depois, nossa entrada da garagem se encheu com o som de pneus guinchando. Olhei pela janela e vi seu vestido perfeitamente passado. Pérolas em volta do pescoço, essa expressão de fúria justa, ela ostentava como um distintivo. Ela nem bateu na porta, simplesmente entrou sem bater, como se a casa pertencesse a ela. "Daniel!" Ela latiu. "O que você fez, afinal?" Nem me dei ao trabalho de levantar. "Oi, Carol, café?" Ela congelou ao ouvir meu tom de voz. "Não seja insolente comigo. Ava está em lágrimas. Os convidados estão indo embora. Você percebe o que isso fez com a reputação dela?" "A reputação dela?" repeti. "Você quer dizer aquela que ela se despedaçou?" Ela estava estressada, Carol surtou. "Você sabe como casamentos são. E você? Você acabou de ter para causar alvoroço." "Eu não causei alvoroço." Saí em silêncio. "Você a humilhou." "Eu a humilhei?" Perguntei, elevando minha voz ligeiramente. Ela colocou uma placa com fotos dos meus filhos dizendo às pessoas para mantê-los expulsá-los. "Quem faz isso, Carol?" Ela hesitou. Depois disse algo que quase me fez rir de tanta pura incredulidade. "Talvez ela tenha exagerado, mas você deveria ter sabido que não devia trazer eles. Casamentos são para adultos." Emily derrubou a xícara de café com tanta força que a colher estrondou. "Fomos convidados. Você viu os RSVPs. Os nomes das crianças estavam nas cartas." Carol acenou com a mão com desdém. "Ava mudou de ideia." Ela mudou de ideia depois que eu paguei tudo, certo?" Eu disse. O rosto de Carol apertou. "Não transforme isso em uma questão de dinheiro, Daniel. Isso é mesquinho." Isso foi o momento em que algo dentro de mim finalmente rachou. Sabe o que é mesquinho? Perguntar-me para financiar um casamento e depois transformá-lo em um circo. Vocês dois me imploraram para ajudar. Eu lidei com todas as faturas, todas as reservas. Você nem me agradeceu. E agora você está na minha casa culpando-me por sua birra." Ela cruzou os braços. "Somos família. Você deveria ajudar sem esperar reconhecimento." "Ajudar não significa ser capacho," eu disse. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina. "Entendi. Então é assim que funciona agora. Você está nos interrompendo." Eu me inclinei para trás no meu cadeira. "Se por cortar, você quer dizer eu não financiarei mais nenhuma bobagem, então sim, considerem oficial." Carol ficou pálida como se eu tivesse lhe dado um tapa. "Você não consegue. Daniel, esta família sempre foi dependia de você." "Esse é o problema." Eu interrompi silenciosamente. "Você depende de mim, mas você nunca me respeitou." Houve silêncio. Era possível ouvir o relógio ticando na cozinha. Finalmente, Carol murmurou. "Avas devastada. Ela perdeu o noivo por sua causa. E quando ela escolhe se levantar sozinha, ela se lembrará de quem a chamou a própria família dela contra ela." Eu a encontrei olhar fixo, sem piscar. Se ela acha que perdeu o noivo dela porque eu me recusei a mentir para ela, talvez ela não o mereça. Carol abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Depois de um instante, ela apenas tremeu sua cabeça, virou-se e saiu furiosa, batendo a porta com tanta força que a moldura chacoalhou. Por um tempo, a casa estava silenciosa. Emily encostou-se ao balcão, expirando lentamente. "Você lidou com isso melhor do que eu teria feito," disse ela suavemente. "Você pensa que acabou? Não os conheço mais?" disse ela. "Não, uma chance." E ela estava certa. Porque mais tarde naquela noite, exatamente quando eu estava colocando o depois de colocar as crianças na cama, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto minha no local do evento, em pé ao lado da placa, parecendo atônita. Debaixo da legenda dizia: "As pessoas saberão quem você realmente é. Sem dúvida, obra da Ava." Mas o que ela não percebeu foi que o pai de Mark já havia me ligado novamente que da noite. E o que ele disse em seguida mudou tudo. Ele queria se encontrar em particular para discutir algo sobre o dinheiro. Algo que Ava e Carol claramente não sabiam o que eu estava prestes a fazer. Eu encontrei o pai de Mark na tarde seguinte em um lugar tranquilo, café na periferia da cidade. Era um desses lugares antiquados que ainda cheirava levemente a grãos torrados e onde as conversas pareciam para desaparecer no zumbido do café expresso máquinas.
Entrei vestindo uma roupa simples, jaqueta, tentando manter as coisas discretas. Ele já estava lá, um homem alto com cabelos prateados e uma postura que irradiava dignidade à moda antiga. Seu nome era Richard, e quando ele se levantou para me cumprimentar mão, eu percebi que ele não era do tipo que desperdiça palavras. Daniel, disse ele com um aperto firme. Obrigado por vir. De curso, eu disse, sentando-me. Você mencionou algo sobre o casamento dinheiro. Ele assentiu e tomou um gole de café antes de falar. Serei direto com você. Meu filho me contou tudo sobre o sinal, sobre o que a minha irmã fez. Ele está profundamente envergonhado, mas ele também está com raiva. Não de você. Que alívio, eu disse secamente. A boca de Richard curvou-se ligeiramente. Não um sorriso e tanto. Ele me disse que você cobriu a maior parte das despesas, local, buffet, tudo. Assenti com a cabeça. Tudo, exceto o vestido, pelo que sei. Ele se inclinou para a frente. Eles chegaram a te pagar de volta? Eu balancei a cabeça. Não era um empréstimo. Carol disse que não tinha dinheiro para muita coisa e eu não queria que ela se sentisse pressionada. Eu achei que aceitaria a perda e ficaria com o paz. Ele bateu os dedos contra a mesa pensativamente. Então você merece saber de algo. Mark encontrou documentos na pasta de casamento de Ava quando ele estava arrumando suas coisas. Banco transferências, recebimentos de fornecedores, faturas que deveriam estar em nome dela, mas em vez disso foram copiados com o seu assinatura. Meu estômago se contraiu. Copiado? Ele assentiu. Falsificado. Ela usou seu nome para garantir algumas atualizações de última hora. O segundo pacote de catering, vinho premium e o quarteto de cordas, todos constroem diretamente abaixo de você. Quando o local solicitaram o pagamento esta manhã, eles enviou a fatura para o endereço dela em seu nome. Eu o encarei, processando a informação. Eu concordei em pagar a maior parte do casamento, mas eu já tinha acertado meu compartilhar semanas atrás. Qualquer coisa que ela adicionou depois, isso foi por conta dela, mas agora meu nome estava no gancho. Richard se inclinou de volta. Achei que você gostaria de saber antes de piorar. Posso te ajudar a resolver. Pode me mostrar isso se quiser. Assenti lentamente. Minha mente já está a mil. Obrigada, eu agradeço. Ele olhou para mim por um longo momento. Você é um homem decente, Daniel. Você tentou fazer a coisa certa. Mas pessoas como sua madrasta e ela, filha, eles veem a bondade como fraqueza. Mark também está aprendendo isso da maneira mais difícil. Eu suspirei. Você não está errado. Quando nós nos separamos, ele apertou minha mão novamente e disse: se você precisar de ajuda para configurar ou para deixar tudo claro, você terá meu registro completo suporte. No momento em que cheguei em casa, eu fui através dos meus arquivos, recibos e e-mail threads, confirmações de pagamento. Tudo estava em ordem da minha parte. Eu paguei minha parte diretamente aos fornecedores com documentação clara, mas as acusações que Richard mencionou não estavam lá. Então eu verifiquei minha caixa de entrada e lá estava. Havia um e-mail do local com o assunto: fatura final, Daniel Harris. Pagamento pendente do casamento de Harris. Não era apenas a fatura. Em anexo, estava um contrato digitalizado. Minha assinatura na parte inferior, limpa e nítida, exceto por um problema. Eu nunca assinei essa versão. A data foi alterada, os números inflados e minhas iniciais ligeiramente desalinhadas. Emily entrou na sala enquanto eu a encarava à tela. O que há de errado? Eu liguei a laptop em direção a ela. Aparentemente, eu comprei 12 miles em melhorias com as quais eu nunca concordei. Ela ficou boquiaberta. Você está brincando. Eu desejo. Você acha que Ava? Sim, eu disse, interrompendo-a gentilmente. Ela fez isso. Emily cruzou os braços. Você tem provas? Não ainda, mas eu vou. E é aí que eu decidi que já tinha terminado de brincar de quieto, uma opção razoável. Imprimi todas. Recibo legítimo que eu tinha. Todas as mensagens, cada confirmação de pagamento. Então eu dirigi ao local pessoalmente. O gerente, uma mulher educada chamada Elise, me recebeu em seu escritório. Sinto muito pela confusão, Sr. Harris, ela disse. A noiva nos disse que você cobriria os custos adicionais. Ela te contou, eu repeti. Ou ela assinou por mim. Elise hesitou. Ela enviou um documento revisado por e-mail. Presumimos que fosse você, a assinatura encontrada. Posso ver esse arquivo? Ela hesitou novamente, depois assentiu com a cabeça e virou o monitor na minha direção. Meu assinatura me encarou de volta do tela, perfeitamente replicada, exceto eu percebeu a diferença imediatamente. O cauda, no D do meu nome, fez um loop no sentido errado. Um pequeno detalhe sutil. A maioria das pessoas não notariam, mas eu notei. Elise, eu disse calmamente, eu não assinei isto. Isto é uma falsificação. Os olhos dela alargado. Oh, meu Deus, Sr. Harris, eu não fazia ideia. Levantei a mão. É ok, não estou te culpando, mas vou precisar uma cópia de tudo que ela enviou.
Ela acenou com a cabeça, imprimindo os documentos sem questionar. Agradeci e fui embora silenciosamente, meu pulso constante, mas meus pensamentos fervilhando. Quando finalmente consegui ir em casa, já havia passado o pôr do sol. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido do lava-louças. Eu estava sentado à mesa da cozinha novamente, olhando fixamente para os papéis espalhados diante de mim. Falsificação, fraude, humilhação, tudo porque tentei ser generoso. E exatamente quando eu estava colocando os papéis em um pasta, meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem da própria Ava. De Mark, a família está dizendo coisas horríveis sobre eu. Você precisa corrigir isso. Você está fazendo me fazer parecer um criminoso. Eu olhei fixamente para o tela, quase rindo da ironia. Eu digitou de volta. Se você falsificar meu nome, isso não é algo que eu possa consertar. A resposta dela chegou em segundos. Você não faria isso. Ousar fazer qualquer coisa. Somos família. E foi quando percebi que ela ainda não tinha feito isso. Entendi. Ela achou que eu ficaria em silêncio como sempre. Ela pensava que família significava eu deixaria ela passar por cima de mim de novo. Mas ela não sabia que pela manhã eu estaria no telefone com minha advogada. E o que eu realmente não sabia era que eu não era o apenas um que tinha visto aquela placa no casamento. Outra pessoa tirou fotos e os enviou para o grupo familiar de Mark Bate-Papo. Isso significava testemunhas, evidências. E algo me diz que essa história não era verdade. Vai terminar apenas com constrangimento para a Ava. Porque quando a família queima pontes, eles nunca esperam que a fumaça chegue eles. E, neste caso, eu estava pronto para acender um fósforo. Na manhã seguinte, eu estava no escritório do meu advogado, às 9 em ponto. O nome era Maia, afiada como uma lâmina e calma como pedra. O tipo de advogado que não apenas resolva problemas, mas desmontado eles. Eu coloquei os documentos falsificados sobre sua mesa, junto com todos os recibos e mensagem que eu tinha salvo. Ela levou o tempo dela lendo tudo, ocasionalmente sublinhar algo ou rabiscar notas. Quando ela finalmente olhou para cima, ela disse: "Isso não é apenas uma questão familiar insignificante. Drama não existe mais. Isso é fraude. E quem quer que tenha enviado este documento em seu nome poderia ser responsabilizado por danos." Eu assenti com a cabeça, tentando manter a voz firme. "Eu não quero destruir ninguém, Maia. Eu só quero que isso pare." A expressão dela suavizou ligeiramente. Às vezes, uma maneira de fazer parar é segurá-los responsável. Nos dias seguintes, ela contatamos os fornecedores e confirmamos o que eu já suspeitava. Ava estava usando meu nome como um cheque em branco. Múltiplos pedidos de atualização foram feitos sob meu suposta autorização. Ela até enviou e-mails se passando por mim. Meu advogado apresentou um relatório para não pressionar imediatamente acusações, mas para estabelecer um legal registro, uma base caso Ava tentasse para puxar qualquer outra coisa. A parte engraçada foi: eu nem precisei expô-la. Eu mesmo. A verdade tem um jeito de se desfazendo quando as pessoas começam a tentar controlar a narrativa. Mark, acontece, descobriu-se que não tinha ido longe. Ele estava ficando com os pais, tentando fazer senso do caos. Certa noite, eu consegui outra chamada de Richard. "Você vai querer para saber." Ele disse que Ava veio à nossa casa desta manhã. Ela queria o Mark de volta. Disse que tinha sido vítima de uma armação, mas escorregou para cima. Mencionou que ela nunca pensou. "Você realmente analisaria as faturas." Ela basicamente confessei. Expirei lentamente. Como Mark reagiu? Richard deu uma risada discreta. Ele disse que não podia se casar alguém que humilha crianças e comete falsificação na mesma semana. Eu não teve resposta para isso, apenas silêncio. Alguns dias depois, Carol ligou eu de novo. Quase não respondi, mas a curiosidade falou mais alto. A voz estava mais baixa que o normal. "Daniel, Ava está falando sobre processá-lo por difamação." Eu ri. Ri mesmo. Difamação por quê? Por expor a si mesma comportamento. O tom de voz de Carol tremia. "Você não entende. Ela está em espiral descendente. Ela diz, você arruinou a vida dela." Fiz uma pausa. "Carol, ela arruinou a própria vida. Eu só parei de limpar a bagunça que ela fez." Havia um longo silêncio antes que ela sussurrasse. "Você soa exatamente como seu pai." Isso me parou por um momento. "Você diz que como se fosse um insulto." Ela suspirou, cansada e quebradiço. Ele sempre pensou tudo poderia ser resolvido caminhando de distância. Mas as famílias não se curam assim, Daniel. Eu pensei nos meus filhos, sobre Evan perguntando se ele tinha feito alguma coisa errado, sobre Lucy segurando a mão de Emily no caminho para casa. E eu disse, não, Carol, eles não se curam simplesmente indo embora. Eles se curam não fingindo que a ferida não existe. Depois disso, ela não liguei novamente. Semanas se passaram. Ouvi fragmentos e peças de conhecidos em comum. Ava voltou a morar com Carol.
Os vendedores começaram a ligar diretamente para ela para pagamento, e Mark havia oficialmente anulado o contrato de casamento. Ela havia perdido a maior parte de seus depósitos e da família de Mark não estava aberto a qualquer reconciliação. Então, certa noite, enquanto eu terminava o jantar com Emily e as crianças, a campainha tocou. Era Richard, novamente, segurando uma pasta de papel pardo. "Eu vou te dar isso pessoalmente", disse ele. "Mark e eu quitamos as últimas contas dos fornecedores que estavam vinculadas ao seu nome. Nós lidamos com o resto em privado. Você está livre de problemas", eu pisquei. "Você não precisava." Ele balançou a cabeça dele. "Você fez mais por aquela garota do que sua própria família. Considere isso nossa maneira de consertar as coisas." Eu agradeceu-lhe, genuinamente comovido. Ele me deu um aceno firme antes de sair. E isso foi isso. Por muito tempo, eu pensei foi aí que terminou. Mas a vida tem um fim, maneira estranha de voltar ao início, assuntos inacabados. 3 meses depois, chegou uma carta pelo correio. Era de Carol. Dentro havia uma foto, a mesma vinhedo, o mesmo local, só que vazio. O bilhete manuscrito dizia: "Você estava certo. Precisávamos ver quem ela realmente era." Abaixo disso, outra linha, trêmula e pequena: "Obrigado por sair quando você fez." Eu nunca respondi. Algumas coisas não precisam de palavras. Hoje em dia, quando penso sobre aquele casamento, eu não me lembro do humilhação ou traição. Eu me lembro o momento em que escolhi o silêncio em vez de gritando, me afastando com meus filhos mãos nas minhas, calmas e deliberadas, enquanto todos os outros perderam o controle. Porque naquele dia, Ava me ensinou algo que ela nunca entenderá. A vingança nem sempre se parece com fogo. Às vezes parece paz, como deixando silenciosamente alguém queimar o próprio ponte enquanto você assiste de sólido solo. Hoje foi isso, pessoal. Siga e comente se quiser mais histórias como essa. Obrigada e até o próximo vídeo.